Um estudante encrenqueiro é forçado a se matricular em uma escola após ser expulso de outra. Essa escola é governada por 5 garotas mascaradas que usam armas para manter a ordem e forçam os garotos a se vestirem de mulher. Será que o protagonista vai ser mais uma vítima delas? A história começa com uma garota andando carregando uma espada e dando uma espécie de discurso dizendo que existem 5 virtudes: benevolência, justiça, gratidão, intelecto e confiança. E ao entrar em uma sala com mais 4 garotas mascaradas, diz que elas representam essas virtudes. Na entrada da escola estava o protagonista da história, que com um sorrisinho se mostrava animado para sua nova vida de estudante e fala que só queria viver em paz. A garota de antes se chama Rin e ela é a líder desse grupo de garotas que serve para manter a ordem na escola. Ela comenta sobre a chegada de um novo delinquente na escola, um garoto problema que foi expulso de sua escola antiga após causar uma briga com mais de 40 alunos. Ela imagina que ele é um usuário de artes marciais e diz a todas para ficarem de olho nele. Seu nome é Nomura e um garoto vem se apresentar a ele na entrada da escola. Só que esse garoto tá meio diferente, digamos assim. Ele tá vestido de mulher, ele conversa com Nomura e fala que todos os homens da escola também se vestem assim. E que estar vestido desse jeito é a única forma de ter um pouco de liberdade nessa escola. O Nomura fala que não curte se vestir assim e antes de ir embora o garoto fala para ele tomar cuidado. De volta pro grupo das 5, uma mulher que elas chamam de Imperatriz aparece ali enquanto elas estavam discutindo sobre o Nomura e pelo jeito que ela fala, as 5 percebem que ela já lutou contra ele no passado. Ela admite que sim e que deveriam tomar cuidado com ele e também com uma habilidade que ela chama de Madame. Mas a Rin fala pra ela não se intrometer e ficar longe dele, pois ela iria corrigi-lo, entre aspas, já que ele caiu na sua turma. Quando o Nomura abre a porta da sala de aula, ele se depara com várias garotas o encarando e não entende nada. Ué, será que eu sou tão bonita assim? Ele pensa, mas não. Elas o colocam contra a parede e apontam suas armas a ele. A Rin, enquanto apontava sua espada a ele, explica que essa era uma escola feminina no começo, mas que acabou se tornando mista. Em algum momento, porém, os garotos, assim que entraram, começaram a encher o saco das garotas e elas começaram a usar armas para se defenderem. 5 delas formaram o grupo chamado As 5 Espadas Supremas e começaram a corrigir esses alunos e controlar a escola. Desde então, essa escola virou um reformatório para alunos delinquentes e ela dá 2 opções ao Nomura: ou ele aceitava se vestir como mulher para ser corrigido, ou deixava a escola, e ele, com um tom muito sarcástico, diz que não escolhe nenhuma das 2 opções e é livre para fazer o que ele quiser. Então ele simplesmente foge dali pela janela. No entanto, o que ele não esperava é que ela fosse segui-lo, e vendo que não tinha como fugir, ele começa uma luta contra ela. Na verdade, eu acho que eu não chamaria de luta exatamente. Como um bom cavalheiro, ele não queria machucá-la, então basicamente ele só estava se defendendo dos ataques dela. Após um tempo, ela percebe que ele é um cara muito forte e decide lutar a sério, usando uma técnica de respiração que a faz ter poderes sobre-humanos. Com isso, a luta complica pro Nomura e após ele levar alguns danos, ele decide usar sua arma secreta, uma luva, mas não qualquer luva, uma luva resistente a lâminas. Eles lutam mais um pouco e o Nomura acaba tropeçando em uma raiz de árvore, fazendo ele ser preso contra a árvore e recebendo golpes de espada da Rin sem ter como escapar. Ele fala que ela, em algum momento, ia parar para respirar e estava esperando esse momento. Quando ela finalmente para, ele dá um checkmate nela, botando sua mão na cintura dela e com uma técnica de respiração lança um ataque que ecoa pela palma da sua mão e faz ela voar longe. Essa técnica é chamada de Madame e a Imperatriz das 5 Espadas que eu citei antes avisou elas para tomarem cuidado com esse ataque. A Rin fala o nome do ataque antes mesmo dele dizer e ele, assustado, pula em cima dela perguntando como ela sabia desse nome. Ela nem pôde responder, pois uma garota aparece no pátio da escola e acerta ele pelas costas, porém o impulso do acerto faz ele beijar a Rin por acidente. Após o beijo, os dois ficam com muita vergonha e a Rin fala que vai destruí-lo, mano, com aquela carinha de tsundere cheia de vergonha. A cena corta com a garota que fez a cagada de acertar o prota que levou ele a beijar a Rin tomando um banho. Outra garota que pertence ao grupo das 5 Espadas, chamada Mary, fala pra ela dizer pra Rin se afastar, pois quem iria corrigir o Nomura dessa vez seria ela. Porém, a sua subordinada aparece e fala pra Mary não sujar suas mãos, pois ela mesma ia resolver essa situação. Nem a líder do grupo derrotou Nomura, imagina essa mina aleatória aí. Não consegue, né? A cena corta pro Nomura no banho reclamando de ter machucado seu pé durante a luta e conversando com aquele estudante do começo chamado Masukoda.
Ele fala que estava surpreso de ele ter derrotado a Rin só com aquela habilidade, e o Nomura responde que é porque ele treinou aquela habilidade desde a sua infância nas montanhas. Ele lembra que ouviu a Rin falar sobre uma tal de permissão especial necessária para fazer certas coisas e pergunta o que era isso. O estudante explica que os alunos homens precisam ter a permissão da Rin e a assinatura de todos os membros das 5 espadas para poderem sair da escola ou algo assim. Também menciona que existe uma loja dentro do campus caso ele quisesse comprar algo, mas fala também que a escola tem um contrabandista que cobra um pouco mais, mas consegue qualquer coisa que ele quiser. Ele pergunta se o contrabandista conseguiria algo para amanhã e ele fala que depende da mercadoria, e o Nomura responde que seria uma caixa de bolos. Ele planejava usar a caixa para agradar a Rin e conseguir a permissão especial para sair da escola. Esse protagonista é ligeiro, mano. Mas as alunas da sala dele falam que após o confronto dos dois, ela ficou doente e estava de cama. Ele pergunta àquele estudante, o Masukoda, onde ficava o dormitório feminino, e com essa informação ele se dirige para lá. Já no dormitório, a Rin não conseguia nem descansar, pois ficava pensando no Nomura o tempo inteiro. Ela estava xingando ele de todas as formas possíveis, mas estava toda vermelhinha, mostrando que no fundo ela se interessou por ele. Tá louquinha pra molhar o biscoito. Ele aparece na janela do quarto dela quando ela menos espera e entrega o bolo pra ela como sinal de amizade. Além disso, ele fala que não tinha percebido pela máscara, mas ela é muito fofa, deixando ela toda vermelhinha com a chuva de elogios que terminam com ele pedindo pra ela dar uma permissão especial pra ele, mas ela se nega, falando que essa permissão só é dada pra alunos que se comportam. E o Nomura logo arruma uma desculpa dizendo que queria essa permissão para sair com ela. Ao ouvir isso, sua febre aumenta tanto que ela desmaia e o Nomura segura ela, mas só digamos que ele segura meio errado, o que faz a camisa dela rasgar e quase aparecer seus melões. Até aí tudo bem se não fosse a irmã dela abrir a porta na hora e ver essa situação. Claro que ela tende errado e soa o alarme do dormitório, fazendo o negócio virar uma fortaleza impenetrável cheia de armadilhas. Por sorte, o Nomura consegue fugir, mas no pátio da escola ele é cercado pela irmã da Mary e a irmã da Rin, que atacam ele ao mesmo tempo. Porém, após uma luta curta, ele fala que sem coordenação e trabalho em equipe, as duas não teriam chance nenhuma contra ele, e mais uma vez ele usa a sua habilidade Madame, que acerta a irmã da Rin, aquela mina lá de cabelo rosa, e faz ela voar em direção a outra garota. Uma das 5 espadas fala que agora ele vai ter que aguentar a fúria da Mary por ter derrotado a sua irmã, e a cena corta com a Rin indo entregar a permissão especial a ele na saída da escola. Ele fica surpreso com isso, mas ela diz que tinha prometido, então não voltaria atrás. Ele vai embora e o anime mostra ela com um sorrisinho no rosto, sorriso esse que vai embora assim que ela ouve o que aconteceu com a sua irmã pelas mãos do Nomura. No dia seguinte, ele entra na sala e vê que não só a Rin, mas todo mundo da sala, incluindo aquele estudante lá, o Masukoda, estavam putos com ele, e a Rin diz que não teria escolha a não ser supervisioná-lo, o que quer que isso signifique. A história continua com a Mary falando com a sua irmã mais nova, sim, aquela que levou uma surra do Nomura. Ela avisa a Mary que a Rin colocou o Nomura sob a sua supervisão e fica muito puta dizendo que o Nomura é a presa dela. A cena corta com ele e aquele estudante, que eu já nem lembro mais o nome, conversando. Ele conta ao Nomura que a Mary é muito mais cruel que a Rin e basicamente fala que ele tava ferrado, já que agora as duas estariam tentando corrigir ele. Ele pergunta se nunca houve alguém que sobreviveu à correção das duas ao mesmo tempo, e ele responde que sim. A Imperatriz, que assim como ele também era uma delinquente que precisava ser corrigida, mas quando a Rin e a Mary foram fazer isso, elas apanharam feio. Ele descreve que os golpes dela eram como lâminas, mesmo sem usar espadas, e o Nomura entende de quem ele estava se referindo. Em um flashback, a gente vê ele caindo no chão derrotado por essa tal de Imperatriz. A cena corta pra Rin indo acordá-lo para ir à escola. Ele sai junto com ela, mas os dois nem andam muito, pois a Mary e a sua irmã aparecem lá. Ela fala que ele, além de lutar, fez várias coisas erradas com a sua irmã, e o Nomura fala que os rumores já estavam indo longe demais. A Rin fala que não acredita em tudo isso e que isso tudo foi um mal entendido. Mas como ela se recusava a ir embora, a Rin diz pro Nomura ir na frente e as duas ficam pra lutarem entre si. A irmã da Mary mais uma vez tenta derrotá-lo, mas acaba desmaiando. Como você me pergunta? As calças dele caíram no meio da luta e ela viu algo que não devia, digamos assim. Já no pátio da escola, ele tava tentando arrumar suas calças, mas perde o foco quando vê a Imperatriz, que ele chama de amor. Ele se lembra do seu passado, onde ela, após o derrotar, o convidou para ser seu discípulo. Ele pensava que ela era homem pela voz, mas ela fala que sempre foi mulher, e para confirmar se era ela mesmo, ele decide dar um soco nela. É como diz o ditado, a
porrada nunca mente. Eu acho que eu acabei de criar esse ditado. Mas ele é parado antes disso pela reação da Mary, que viu ele totalmente sem as suas roupas da parte de baixo. A cobra dele estava exposta ao sol. E quando ele olha de volta, ele vê que a Amo tinha sumido e atrás dele estava uma Mary furiosa querendo arrancar o pelo dele. A cena corta mostrando a Amo sozinha em um local escuro, lembrando de quando pediu ao Nomura para ser seu discípulo. Ela pediu a segunda vez após ele negar na primeira, mas com um ataque ele negou. No entanto, ele não acertou seu ataque e foi acertado por ela ao invés disso. Mesmo derrotado, ele se negou a ser seu discípulo e a Amo se pergunta por que ela se segurou contra ele naquele dia. Ela, após pensar um pouco, se enche de raiva e fala que na próxima vez que o visse, ela iria matá-lo. A cena corta para Mary lutando contra o Nomura. Ele estava sendo acertado com frequência por ela, já que não entendia muito de esgrima ocidental e ela usava um estilo de movimentos que era uma mistura da esgrima japonesa com outra diferente e por isso era difícil de prever. Ele teve de recuar muitas e muitas vezes até decidir ir pro tudo ou nada. Ele avança reto em sua direção e ela o perfura, mas ele já estava esperando isso e escondeu um mangá no ponto onde ela perfurou. Usando essa abertura, ele a ataca dando uma mangazada na cabeça dela e termina a luta com sua habilidade. Ela pede para ele matá-la, pois não queria sofrer a tamanha humilhação da derrota, mas ele responde que não faria isso e pede para ela assinar a sua permissão especial de sair da escola. Eu não posso mostrar aqui, então vou colocar alguma coisa passando na tela agora, mas resumindo, cara, como ela levou uma porrada na cabeça, ela tava meio doida, tá ligado? Então ela coloca o carimbo de assinar bem no meio dos seus melões, dizendo pro Nomura pegar o carimbo, mas ele se recusa. Ela pergunta se ele prefere peitos pequenos, mas ele fala que não, prefere os grandes, porém não tava a fim de fazer algo forçado. Beleza, pode tirar os vídeos aleatórios e voltar pro anime. A Rin chega ali e ao ver essa situação fica pegando fogo de raiva, mas mais uma vez o Nomura tenta explicar que foi um mal entendido. A Mary de vergonha inventa uma desculpa dizendo que isso foi tudo um teste e ele passou e assim dá o carimbo pra ele. Além disso, ela fala que se juntaria a Rin pra supervisionar seu comportamento a partir desse dia. É impressão minha ou ele tá começando a ganhar um harém? A cena corta com uma das 5 espadas, o Arabi voltando de viagem e vendo a Rin e a Mary lutando com o Nomura no telhado. Ela, após tomar nota da situação na escola, entende que tanto a Rin quanto a Mary estavam só passando o tempo com ele e pareciam ter se aliado a ele em vez de corrigirem. E com isso, decide que deveria corrigir as duas também. Ela pede a opinião de outra garota das 5 espadas, chamada Satori, e ela fala que não se importa com isso e fala que estava curiosa em ver como ela faria essa correção. O plano dessa garota começa com ela prendendo o Masukoda a um poste no pátio da escola. Ao ver isso, o Nomura corre pro resgate dele, mas a Rin o impede, dizendo que isso poderia ser uma armadilha, e realmente meio que era, pois a Arabi aparece em cima do telhado dando um discurso. Ela fala que os delinquentes precisam ser contidos ou alguma coisa parecida, sei lá, não lembro, e para resolver esse problema ela decide fazer uma Olimpíadas Mortais ou coisa do tipo, onde para salvar o Masukoda o Nomura teria que passar por vários desafios. Ele pergunta o que o Masukoda fez para ser punido daquela forma e ela responde que ele foi pego comprando mercadoria contrabandeada. Ela responde que caso ele conseguisse completar todos os desafios, não só ela iria soltá-lo, como também iria carimbar sua permissão especial, e o Nomura se anima ao ouvir isso. De repente, todas as pessoas ali perto desaparecem e 3 estudantes aparecem por trás deles. Essas 3 dizem que a Rin e a Mary também foram selecionadas para fazer parte dessas Olimpíadas e a primeira rodada seria uma luta de sumô. Suas irmãs vêm ao resgate das duas, mas acabam apanhando para as 3 veteranas. Elas dão ao Nomura e as duas uma cuequinha de sumô e fazem uma cara de segundas intenções, dizendo que se elas não soubessem botar, elas poderiam ajudar elas, mas o Nomura aparece ali com a sua cuequinha colocada. Ao verem que ele conseguiu colocar sozinho, as duas chamam ele para um lugar privado e pedem ajuda para ele vestir a cueca nela. Não é uma cueca, inclusive, isso daí tem um nome, mas é igual uma cueca, então eu vou chamar assim. Ele bota a cueca nas duas e os 3 aparecem no ringue com seus cuecões prontos para ação. Os jogos finalmente começam e são transmitidos em uma TV para os estudantes assistirem. Câmeras começam a filmar a Rin e a Mary, que ficam envergonhadas por estarem usando aquele cuecão, então aproveitando a distração das duas, o Nomura sobe no ringue dizendo que vai ser o primeiro lutador. Ele, com um sorrisinho no rosto, fala pro seu primeiro oponente subir no ringue, imaginando que seria uma das 3 veteranas. Mas não, elas dizem que o oponente dele já estava no ringue, mas ele não entende. Enquanto ele olha, mano, pro lado e pro outro, ele fica mais confuso ainda porque não tinha ninguém. E no meio dessa confusão toda, o mascote da Arabi, que é um urso, aparece de surpresa no ringue com seu cuecão pronto para enfrentar o Nomura.
Sim, mano, ele passou de enfrentar garotas mascaradas com espada pra enfrentar urso de estimação vestindo cueca. Tá cada vez mais louco esse anime. O Nomura não arrega e fala que nunca perdeu uma luta de sumo antes. E a Warabi diz estar surpresa por ele não estar com medo do Kyobo, que é o nome do urso dela. A luta começa e os dois dão uma investida direta. O Nomura desvia de alguns ataques e encaixa um Madan no urso, mas seu ataque não faz efeito. Ele tenta de novo atacando em outro lugar, mas também não funciona. Então ele tenta uma estratégia diferente. Ele agarra o urso pela cueca e o levanta para jogá-lo para fora da arena. Ele fala que desde criança sempre lutou sumô contra adultos para fortalecer seu corpo e por isso é capaz de fazer isso. No entanto, a cueca do urso se desamarra e ele é forçado a soltá-lo. Ele pergunta qual das 3 veteranas que amarrou a cueca e elas dão risada pensando que tinham acabado com seu plano, mas não. Por terem amarrado mal, o Nomura aproveitou para desamarrar de vez e assim ganhar a luta. Sim, ele ganhou a luta por desamarrar a cueca do urso. Eu não sei se isso é alguma, sei lá, regra de sumô ou algo do tipo, mas enfim. O episódio termina com a Warabi dizendo que cansou de joguinhos e que agora a parada vai ficar séria. O que será que vai acontecer agora? Tu só vai saber na parte 2 desse vídeo, então se quiser uma parte 2, não esquece do like pra me ajudar e comentar que quer uma parte 2. Dependendo do desempenho do vídeo, eu trago pra vocês.